Se você passou horas tocando terror em San Andreas, mas o jogo era em inglês, é bem provável que a história épica de traição e redenção de Carl Johnson tenha passado batida. Hoje, a gente vai desvendar a trama completa de um dos jogos mais icônicos de todos os tempos. Essa é a jornada de um cara que só queria voltar pra casa pra enterrar sua mãe, mas acabou sendo arrastado de volta pra um mundo do qual tentou fugir. Um mundo de lealdade, traição e uma luta desesperada pelo controle das ruas. Então, se você quer finalmente entender cada detalhe da saga de CJ, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Agora bora voltar pra 1992. A história de GTA San Andreas na verdade começa 5 anos antes do jogo. Lá em 1987, Carl Johnson, ou CJ para os chegados, mora em Los Santos, mas a vida na Grove Street é simplesmente sufocante. A pressão das gangues, das drogas e da polícia corrupta tá por toda parte. O ponto de virada acontece com a morte trágica de seu irmão mais novo, Brian, num acidente. Um evento que racha a família Johnson. Se sentindo culpado e sem esperanças, Carl decide chutar o balde. Ele foge para Liberty City, buscando uma nova vida, bem longe da Grove Street Families, a gangue da sua família. 5 anos se passam, chegamos a 1992. Carl até construiu uma vida nova, trabalhando com um roubo de carros para a máfia, mas o passado nunca fica enterrado para sempre. Um telefonema no meio da noite cai como uma bomba. É seu irmão mais velho, Sean Johnson, o Sweet. A voz do Sweet é dura, cheia de dor e acusação. A mãe deles, Beverly Johnson, foi assassinada. Um sabre verde passou atirando em frente à casa da família, e ela foi a vítima. Grava bem esse carro. Sweet culpa CJ pela ausência, por ter abandonado a família quando eles mais precisavam. Com o coração pesado, CJ sabe que não pode mais fugir disso. Ele precisa voltar para Los Santos. A chegada dele, porém, não é nada tranquila. Ele mal pisa na cidade e uma viatura da Crash o intercepta. Dentro dela estão os oficiais Frank Tenpenny, Ed Pulaski e o novato, Jimmy Hernandez. Tenpenny, o líder sádico e manipulador do trio, já o acusa pelo assassinato do policial Ralph Pendlebury, que eles mesmos mataram. Ele pega toda a grana do CJ e, num ato de pura crueldade, eles os jogam no coração do território dos Balas, seus maiores inimigos. É um aviso bem claro, a partir de agora, CJ é só um peão no jogo sujo de Tenpenny. Oh shit, here we go again. Desarmado e sem um tostão, CJ consegue voltar para Grove Street. O bairro que ele deixou para trás está irreconhecível. O verde da Grove foi trocado pelo roxo dos Balas. O crack está destruindo a comunidade e a influência da sua antiga gangue é quase zero. Ele finalmente chega em casa e dá de cara com Big Smoke, um velho amigo, que quase o acerta com um taco de beisebol achando que ele é um invasor. O clima é tenso. Logo depois, CJ reencontra seu irmão Sweet, sua irmã Kendall e Ryder, outro veterano da gangue. O reencontro com Sweet é gelado. Ele acusa CJ de ter fugido e traído a família. Kendall, sempre a voz da razão, tenta acalmar os ânimos, mas a tensão é óbvia. Ela ainda conta que está namorando com César Villalpando, o líder de uma gangue hispânica, os Varrios Los Aztecas, o que deixa Sweet furioso. Apesar de tudo, CJ decide ficar. Ele promete a Sweet que não vai embora de novo, e que vai ajudar a reerguer a Grove Street Families. Ele quer vingar sua mãe e restaurar a honra da sua família. E a jornada de CJ está só começando. Com a decisão de ficar, CJ começa a ralar para provar seu valor. As primeiras missões são um retorno à dura realidade da vida de gangue. Ele ajuda a retomar territórios pichando por cima de grafites dos Balas e dos Vagos. Ele participa de tiroteios, mostrando que ainda não perdeu o jeito, mesmo depois de 5 anos longe. Numa missão icônica, o trio vai comer no Clucking Bell e é atacado pelos Balas. No meio do tiroteio, Big Smoke se recusa a atirar, dizendo que precisa terminar sua comida. Um dos primeiros indícios de que tinha alguma coisa muito errada ali. Ryder também parece mais preocupado com drogas e missões para benefício próprio do que fortalecer a gangue. Apesar disso, a Grove Street Families começa a se reerguer. CJ, com habilidade e garra, vira o motor desse renascimento. Eles roubam armas de militares, eliminam traficantes de crack e fortalecem suas alianças. Sweet, mesmo ainda desconfiado, começa a ver o esforço do irmão. A relação com César também melhora. Depois de uma treta inicial numa competição de lowriders, CJ percebe que César ama de verdade sua irmã Kendall. E uma aliança importante, mesmo que relutante, começa a se formar. Mas por baixo dos panos, a traição já estava em andamento. Big Smoke e Ryder vinham se encontrando secretamente com os Balas e com a Crash. A ambição de Smoke por poder e dinheiro o levou a trair sua própria família, vendendo a Grove Street em troca de controle do tráfico de Los Santos. Ryder, por sua vez, ou foi coagido ou simplesmente seguiu o dinheiro, abandonando qualquer lealdade que um dia já teve. A facada final acontece na missão The Green Saber. César liga para CJ, desesperado, pedindo para encontrá-lo agora. Mesmo ocupado, CJ vai. Chegando lá, CJ vê um impensável, Big Smoke e Ryder, reunidos com os Balas e com Tenpenny, e ao lado deles, o Sabre Verde. O mesmo sabre usado para matar sua mãe.
A verdade o atinge como um raio. Seus amigos de infância, os caras que ele considerava irmãos, eram os responsáveis pela ruína da sua família. No mesmo instante, Sweet liga. Ele e os outros membros da Grove estavam indo para uma grande batalha contra os balas, debaixo de um viaduto, sem saber que era uma armadilha. CJ corre para tentar salvar a vida do irmão, mas já é tarde. A Grove é massacrada, Sweet fica gravemente ferido, e quando a polícia chega, a armadilha se fecha. Sweet é preso e levado para uma penitenciária de segurança máxima. Já o CJ é pego novamente por Tenpenny. Só que em vez de prendê-lo, os policiais o levam para o interior e o abandonam numa área rural chamada Angel Pine. Los Santos foi perdida, a Grove foi destruída de novo e CJ está exilado, sozinho e completamente nas mãos dos homens que arquitetaram sua queda. Exilado no meio do nada, CJ é forçado a fazer o trabalho sujo de Tenpenny para garantir que Sweet fique seguro na prisão. É nesse momento de desespero que ele conhece uma galera que vai mudar sua vida. O primeiro é The Truth, um velho hippie doidão que vive numa fazenda de maconha e apresenta a CJ um mundo de teorias de conspiração e missões bizarras, como roubar uma substância misteriosa, uma jetpack e uma colheitadeira de uma fazenda rival, que acaba sendo uma das missões mais sangrentas do jogo. Mas eu acho que essa merece um vídeo especial sobre, né? Comenta aqui embaixo se você quiser que eu faça. É também nessa fase que ele conhece a prima de César, a perigosa e instável Catalina. Juntos eles fazem uma série de assaltos a pequenos comércios da zona rural. Uma parceria caótica, movida à adrenalina. Essa aliança improvável, no entanto, rende a CJ a grana que ele precisava para começar a se reerguer. Numa corrida contra o novo namorado de Catalina, o Cloud, protagonista de GTA 3. CJ ganha a escritura de uma garagem abandonada em San Fierro, uma cidade ao norte. Com a ajuda de Kendall, Caesar e The Truth, CJ se muda para San Fierro, na esperança de um novo começo. Ele transforma a garagem caindo aos pedaços em um negócio de customização de carros, com a ajuda de Zero, Dwayne e Jethro, que também aparecem em GTA Vice City. É em San Fierro que a história deixa de ser só sobre uma guerra de gangues. CJ conhece Woozie Moo, ou Woozie, o carismático líder cego das tríades de San Fierro, e uma forte amizade e aliança de negócios nasce entre os dois. É através de Caesar que CJ descobre a origem das drogas que estão destruindo Los Santos, uma organização criminosa chamada Loco Syndicate. Determinado a cortar o mal pela raiz, CJ, com o apoio de Woozie Moo, começa a se infiltrar no sindicato. Ele primeiro trabalha para Dizzy B, o cafetão que comanda a operação, para ganhar sua confiança. A partir daí, ele identifica os outros líderes, T-Bone Mendes, o brutamontes da gangue San Fierro Rifa, e uma figura misteriosa conhecida apenas como Mike Torino. A vingança de CJ começa a tomar forma. Numa operação com Caesar e as tríades, ele confronta T-Bone Mendes, e mais importante, Ryder. A perseguição termina com a morte de Ryder, o primeiro traidor a pagar pelo que fez. Logo depois, CJ elimina Dizzy B e persegue o helicóptero de Mike Torino, que ele achava ser o último líder da Syndicate, e o derruba na bazucada. Para fechar, ele ataca a fábrica de crack do sindicato, destruindo o coração da operação. Com a Loco Syndicate aparentemente desmantelada, CJ acredita ter vingado sua família. Mas aí, ele recebe um telefonema misterioso. Do outro lado da linha, a voz de Mike Torino, o cara que CJ jurava que tinha matado. Torino revela ser na verdade um agente secreto do governo. Ele promete ajudar a libertar Sweet, mas em troca, CJ precisa fazer alguns favores para ele. A jornada de CJ está prestes a entrar num capítulo ainda mais perigoso, dessa vez no deserto de Las Venturas. Seguindo as ordens de Torino, CJ viaja para o deserto de San Andreas. Torino, agora revelado como um agente do governo, usa a segurança de Sweet como uma moeda de troca para forçar CJ a fazer uma série de operações secretas. Essas missões são muito mais complexas e perigosas, envolvendo espionagem, roubo de tecnologia militar e até mesmo aprender a pilotar aviões no aerodromo abandonado que ele adquire. Enquanto trabalha para Torino, CJ é chamado em Las Venturas por Woozie. O líder das tríades abriu um novo cassino, o The Four Dragons, mas está sendo sabotado pela máfia que controla a cidade, as famílias Sindaco e Leone, anteriormente vistas em Liberty City. Para revidar, Woozie Moo e CJ traçam um plano ambicioso: assaltar o cassino rival, o Caligula's Palace. Para executar o golpe, CJ precisa se infiltrar na organização Calígula. Ele começa a trabalhar para o gerente do cassino, o advogado neurótico, Ken Rosenberg, um velho conhecido nosso de Vice City, que está preso no meio de uma guerra de mafiosos. É através de Rosenberg que CJ ganha a confiança de Don Salvatore Leone, poderoso chefe da família Leone. Ao fazer missões para Salvatore, CJ ao mesmo tempo coleta informações vitais para o assalto. Enquanto planeja tudo, um incidente inesperado acontece. CJ salva a vida do famoso rapper Mad Dog, que com a carreira destruída por culpa de CJ e O.G. Locke, estava bêbado e prestes a pular de um prédio. Agradecido, Mad Dog torna CJ seu novo empresário. Ele entrega sua mansão de luxo em Los Santos como pagamento. Esse evento, que parece aleatório, vai ser crucial para o seu retorno triunfal. Com tudo no lugar, CJ e a equipe de Woozie executam o assalto ao Caligula's Palace. O golpe é um sucesso espetacular.
Eles não só roubam milhões de dólares, mas também quebram as famílias Sindaco e Forelli, consolidando o poder das tríades em Las Venturas. Com seus negócios prosperando e agora com uma base de operações de luxo em sua cidade natal, CJ finalmente tem poder e recursos. A última peça que falta é libertar seu irmão. Torino cumpre sua parte do acordo. Sweet está livre. E o retorno a Los Santos está próximo. CJ volta a Los Santos, não como exilado, mas como um homem rico e poderoso, se instalando na mansão de Mad Dog. Seu primeiro ato é buscar Sweet na saída da prisão. No entanto, o reencontro não é bem como CJ esperava. Sweet fica com nojo do novo estilo de vida de CJ, do dinheiro, dos carros de luxo. Pra Sweet, CJ se esqueceu de onde veio. Esqueceu da Grove. Ele se recusa a morar numa mansão e insiste em voltar pro bairro, mesmo que ele esteja dominado pelos balas. Com esse choque de realidade, CJ abandona o luxo e se junta a Sweet na dura tarefa de reconquistar Grove Street, um quarteirão de cada vez. É um retorno às origens, lutando nas ruas, provando sua lealdade de novo. Não com dinheiro, mas com sangue e suor. Juntos, os irmãos Johnson começam a expulsar os traficantes e os balas. E o verde da Grove Street Families lentamente volta a pintar os muros do bairro. Nesse momento, o caos toma conta da cidade. O oficial Tenpenny vai a julgamento. Mas contra todas as provas, é absolvido de todas as acusações. A cidade, revoltada com a injustiça, explode em tumultos. As ruas de Los Santos viram uma verdadeira zona de guerra, e no meio desse pandemônio, CJ aproveita a chance para o acerto de contas final. Ele ajuda Caesar a retomar o território dos Aztecas, e então descobre a localização do último grande traidor, Big Smoke, que agora vive como um rei do crime, numa fortaleza de crack ao leste de Los Santos. A missão final, End of the Line, começa. CJ invade o palácio do crack de Smoke, usando até um tanque anti-tumulto da SWAT para arrombar as defesas. Ele luta por andares de seguranças até finalmente encontrar Smoke. O confronto é pesado. Big Smoke, de colete à prova de balas e jogando videogame, com o cu entupido de droga, não mostra arrependimento nenhum. Ele admite que se deixou levar pelo dinheiro e pelo poder. Uma batalha violenta começa, e CJ, com o coração apertado, mata o homem que um dia foi seu melhor amigo. Assim que Smoke morre, Tenpenny aparece, rouba uma maleta de dinheiro do tráfico e incendeia o prédio, deixando CJ para morrer. CJ sobrevive, e uma perseguição frenética se inicia. Sweet se agarra à escada de um caminhão de bombeiros que Tenpenny roubou, enquanto CJ o persegue pelas ruas caóticas de Los Santos. A caçada termina onde tudo começou, na ponte sobre a Grove Street. Tenpenny perde o controle do caminhão, que despenca e cai no coração da Grove Street. Come on, assholes! I'll take you all! You're mine! Mine! I run this town! Never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. CJ se aproxima para dar um tiro de misericórdia, mas Sweet o impede. Frank Tenpenny está morto, vítima de um acidente de trânsito, sem que ninguém possa ser oficialmente culpado. Com Tenpenny e Big Smoke fora do caminho, a guerra acabou. A família Johnson se reúne na casa da Grove Street. Kendall, Caesar, Sweet, The Truth, Mad Dog, estão todos lá. O império do crime de CJ está finalmente de pé. A Grove Street Families foi restaurada sem a influência de drogas pesadas. E as ruas estão sob seu controle. Eles olham para o futuro, discutindo os próximos passos. A jornada foi longa e brutal, mas Carl Johnson não apenas sobreviveu. Ele venceu. Vingou sua mãe, salvou sua família e reconquistou seu lar. A história de GTA San Andreas termina com CJ e a Grove no topo. Obrigado por assistir essa viagem completa pela história de um dos maiores jogos de todos os tempos. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas e nos motiva a criar cada vez mais conteúdo para vocês. Comenta aqui embaixo qual foi sua missão ou personagem preferido de GTA San Andreas. Até a próxima!